Imóveis, um dos investimentos mais tradicionais, mais seguros e, se você utilizar a estratégia certa, mais rentáveis que existe. Porque afinal, aconteça o que acontecer, as pessoas precisam de um lugar para morar, precisam de um lugar para trabalhar e a população no Brasil está cada vez aumentando mais. E o mercado imobiliário é mais amplo do que apenas imóveis residenciais, também imóveis comerciais, industriais e assim por diante. Então, logo, esse mercado possui diversas possibilidades, tanto para você empreender quanto para você investir. E nesse vídeo eu separei 7 das principais maneiras de você investir ou empreender no mercado imobiliário, seja se você gosta de novas alternativas de investimento ou prefere modelos mais tradicionais, enfim, aqui tem de tudo, é uma salada de frutas de possibilidades. E depois de eu te mostrar os prós e contras de cada uma dessas 7 alternativas, no final desse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia para você ir do absoluto zero à construção e multiplicação do seu patrimônio, utilizando algumas dessas estratégias numa sequência lógica programada. E já deixando muito claro aqui nesse momento do vídeo que todas essas maneiras de se investir no mercado imobiliário são alternativas interessantes a depender do seu momento de vida, tá? Eu, por exemplo, utilizo muito a terceira e a quarta estratégias, porque hoje faz muito sentido para mim. E, inclusive, toda segunda-feira às 20 horas dou uma aula ao vivo aqui no meu canal do YouTube te ensinando todas as estratégias que eu utilizei para ingressar no mercado imobiliário sem recursos próprios e sem entender nada de obras e literalmente tijolinho por tijolinho estar construindo o meu patrimônio próprio e como você pode utilizar essa mesma estratégia para você também fazer isso. Essas 7 maneiras de investir no mercado imobiliário não estão necessariamente classificadas em grau de importância ou aquela que vale mais a pena ou não, mas sim em qual que você vai investir menos tempo e menos capital para poder utilizar. A primeira delas é fundos de investimento imobiliário. Muita gente conhece, muita gente ainda não conhece, particularmente hoje eu não invisto, mas eu acho extremamente válida e estou falando ela aqui, porque é uma alternativa em que você pode aportar baixíssimo capital, menos de R$1.000 e já ter acesso a bons empreendimentos no mercado imobiliário. Para te explicar da forma mais simples possível, um fundo de investimento imobiliário é basicamente um condomínio de investidores onde você contrata ou elege um gestor que vai tomar as decisões de investimento por você. Assim, você não tem que se envolver com o processo de aquisição de novos ativos ou construção e gerenciamento desses ativos. Através de fundos de investimento imobiliário, você pode investir em diversos ativos, entre eles shoppings, galpões industriais, lajes comerciais. Então você tem acesso a empreendimentos enormes de alto valor agregado com bons inquilinos que você não teria acesso se fosse fazer somente com o seu capital próprio, provavelmente. Essa é uma ótima alternativa de renda passiva, então você não se envolve com o processo. Você vai comprar participação nesse fundo de investimento imobiliário através de alguma corretora da Bolsa de Valores e vai receber dividendos vindos do lucro gerado pela locação desses ativos. Esses fundos de investimento imobiliário geralmente distribuem 95% dos lucros auferidos mês a mês, então você tem um rendimento mensal. E até o momento que eu estou gravando esse vídeo, os investidores de FIIs não pagam tributos sobre dividendos, então você recebe todo mês um valor e ele já é livre de tributação, visto que a empresa, o fundo que está por trás desse empreendimento, ele já está pagando tributos. Então não faria muito sentido, né? Mas hoje o lucro que você tem com os dividendos de um fundo de investimento imobiliário é maior do que se você comprasse um imóvel pronto e colocasse ele para alugar. E além de ter geralmente essa rentabilidade maior, você também tem o benefício da liquidez rápida. Às vezes no mesmo dia você consegue vender a sua participação nesse fundo de investimento e ter novamente esse capital aí livre para você fazer outro investimento, alguma situação de emergência. Diferente de imóveis físicos, se você comprasse, por exemplo, uma casa ou um apartamento para alugar, você levaria aí um tempo até gerar a liquidez desse imóvel. Então esse com certeza é um benefício também. E você consegue participar de alguns fundos de investimento imobiliário com menos de R$1.000. Essa é uma ótima estratégia. Se você está buscando renda passiva, não pode se envolver ou não quer se envolver com o processo de rentabilidade desse teu capital, e também se você quer criar a disciplina de poupar dinheiro, é um ótimo lugar para você todo mês reservar um valor do seu ganho e colocar em fundos de investimento imobiliário que vai estar valorizando e assim você tem aí uma construção de um patrimônio mês a mês. Não é o mais rentável, mas é uma ótima estratégia também. Agora, se eu tivesse só R$1.000, não tivesse tempo para empreender no mercado imobiliário, mas quisesse investir nesse mercado, com certeza eu investiria numa plataforma de crowdfunding. Podemos considerar que uma plataforma de crowdfunding intermedia
você com incorporadoras que precisam captar recursos aí para construir imóveis para vender. Então podemos considerar aqui que você está investindo sim no mercado imobiliário, mas olhando sobre outro aspecto, você está emprestando dinheiro para uma incorporadora empreender. Vamos pegar um exemplo para você entender melhor. Uma incorporadora, quando ela vai lançar um empreendimento multifamiliar, um edifício de apartamentos, provavelmente parte desse empreendimento será construído com os recursos vindo das vendas dos próprios imóveis, dos próprios apartamentos. Só que esses recursos não são suficientes para construir todo o empreendimento. E com isso ela oferta essa possibilidade de você investir no empreendimento dela para cobrir essa exposição de caixa através de uma plataforma de crowdfunding como a Urbimi, por exemplo. A Urbimi foi uma das pioneiras no crowdfunding imobiliário. No início teve muitos desafios, porque não entendia a estratégia correta para analisar o empreendimento, analisar a incorporadora. Então os primeiros empreendimentos não performaram tão bem, mas agora entendeu o processo, melhorou a eficiência da gestão e com certeza é uma alternativa muito interessante para você que tem pouco capital guardado e quer ter uma renda passiva com uma alta rentabilidade. Hoje você consegue investir a partir de R$1.000 e, se eu não me engano, a trava máxima de investimento por empreendimento é de R$10.000, com uma rentabilidade hoje, no momento que estou gravando esse vídeo, entre 14% e 17%. A Urbimi, por exemplo, ela trabalha com uma rentabilidade variável de acordo com a performance do empreendimento. Leva-se 12, 18, 24 meses para você ter o retorno desse capital investido. Além da Urbimi, que trabalha principalmente com empreendimentos residenciais, tem a Gleba, que trabalha com loteamentos e condomínios. Já a Gleba ela trabalha com uma rentabilidade fixa, então você é como se estivesse emprestando a um valor fixo esses seus recursos para o empreendedor, para o incorporador realizar o empreendimento e depois ter a devolução dos recursos mais o lucro. Outra plataforma que vale a pena você analisar é a Inco. Ela também trabalha com um valor fixo de rentabilidade, então você vai aportar o capital dentro de 12, 18, 24 meses, vai ter o retorno e a rentabilidade dela é semelhante à da Urbimi, então vale a pena você analisar essa aí também se você gosta desse tipo de investimento. A terceira maneira de investir no mercado imobiliário é construir para vender. Incorporação imobiliária. Diferente das alternativas anteriores, aqui você tem que colocar a mão na massa. Então você tem que se envolver com o processo de construção e venda desse empreendimento para você ter a rentabilidade que você almeja. Aqui o seu retorno está na diferença entre o que você gerou de receita na venda desse imóvel, menos os impostos, menos comissão, menos o custo total de construção e aquisição desse terreno. Você pode fazer uma casa para venda, pode fazer sobrados geminados, pode fazer um edifício de apartamentos, pode fazer um condomínio de casas. O que não falta são oportunidades, são estratégias diferentes para você utilizar da incorporação imobiliária e construir para vender. Uma casa, por exemplo, você leva em média 12 meses para completar um ciclo entre compra do terreno, aprovação do projeto, construção e venda. Pode levar mais tempo se for uma casa maior, pode levar menos tempo se for uma casa menor, mas considere aí mais ou menos um ano para você ter o retorno. Você pode começar sem entender nada de obras, que foi como eu comecei, pode começar também sem recursos próprios. Inclusive nesse vídeo eu explico mais como eu comecei. Agora, você tem que trabalhar, tem que colocar a mão na massa para fazer a coisa acontecer, mas essa é uma ótima alternativa, se não for a única no mercado imobiliário, de você iniciar sem recursos nenhum, sem experiência e tijolinho por tijolinho ir construindo seu patrimônio, ganhando dinheiro, reinvestindo, construindo mais imóveis e vendendo e assim rentabilizando mais. Então, para quem está começando do absoluto zero, quer colocar a mão na massa e quer ganhar dinheiro, essa é uma ótima estratégia, pois as outras já demandam mais recursos próprios. Você já precisa ter recursos para poder ter uma rentabilidade. Uma outra maneira de você investir no mercado imobiliário é comprar imóveis para revender. Isso pode ser um apartamento na planta, pode ser terrenos, pode ser já apartamentos prontos, mas com a estratégia de você não se envolver com o processo e só aguardar o tempo necessário para rentabilizar esse empreendimento e repassar a ele com lucro. Esse tipo de investimento já precisa de mais domínio, já precisa de mais conhecimento ou um bom corretor de imóveis te assessorando para encontrar os bons negócios, as boas oportunidades no mercado para depois revender ele com lucro. Quando você compra, por exemplo, um apartamento na planta, você está assumindo parte dos riscos do empreendimento junto com o incorporador e por isso que você tem um valor menor nesse momento do lançamento do empreendimento. Quando ele estiver pronto, vai ter um valor maior, porque ele já vai estar pronto aí para alguém comprar, para alguém já morar, e isso a percepção de valor do mercado é diferente. Então você ganha nessa diferença aí entre o valor que você pagou lá atrás, quando ele estava ainda em fase de lançamento, até depois dele estar pronto. Pensando pelo lado do incorporador, essa é uma estratégia de vender durante o lançamento para levantar os recursos necessários para construir o empreendimento ou parte dele. Então, geralmente, as primeiras unidades que são vendidas, busca-se um investidor que está comprando à vista para levantar os recursos
recursos e dar início na construção e depois vender o restante das unidades durante a execução da obra, mas já com um valor maior. Outro tipo de imóvel que vale muito a pena você comprar com o objetivo de revenda são terrenos. A depender de onde você está comprando, da localização, do momento daquela região, de como está a estruturação daquele local, você consegue ainda comprar e vender em poucos meses com lucro. Mas geralmente terrenos, por via de regra, são investimentos a longo prazo, acima de 5 anos, onde você vai comprar por um valor baixíssimo, numa região ainda que não está consolidada, que ainda poucas pessoas estão olhando para aquele lugar, e depois de 5 anos ou mais, você já tem naquela região do terreno já consolidado, já com várias casas, com uma vida própria, e com isso a percepção de valor naquele seu terreno é bem maior do que há 5 anos atrás. Construir para vender hoje é a minha principal atividade, mas eu também compro terrenos para revenda. Faço isso dentro de condomínios fechados, pois é onde eu mais conheço, mais domino. Mas se você está querendo comprar terrenos para revender, uma alternativa bem bacana, uma estratégia bem interessante é você comprar para onde a cidade está se expandindo. Então, antes de chegar a urbanização, antes de chegar várias construções de casas, compre terrenos nessa região, que a probabilidade de você revender com lucro dentro de 3, 5 anos é bem alta. Nessa mesma linha de comprar para revender tem o house flipping, que é principalmente quando você compra um imóvel, reforma e vende. O principal case de sucesso aqui no Brasil é a Loft, que começou através dessa estratégia, hoje expandiu para revendas de imóveis de terceiros também, mas para pessoas físicas como eu e você, faz total sentido porque regiões onde tem uma demanda alta de imóveis, comprar um apartamento que está precisando de uma reforma, fazer uma nova pintura, trocar o gesso, trocar o piso, trocar as instalações elétricas e hidráulicas, faz total sentido comprar quando você tem um bom desconto, se for pagar à vista, ou se você consegue um prazo, uma carência, um parcelamento longo, porque assim você tem uma baixa exposição de caixa na compra desse apartamento, por exemplo, e consegue reformar ele dentro de 60 dias, 90 dias e já colocar para revenda e encerrar esse ciclo de compra, reforma e venda dentro de 180 dias, que é a média desse mercado. Em alguns casos nem vai dar tempo de reformar, já vai ter outra pessoa querendo comprar, às vezes você tem que regularizar a documentação, é uma estratégia um pouco mais complexa, demanda de uma assessoria de advogado, ou às vezes você vai fazer somente a reforma, a pintura, gesso, ou também, em alguns casos, vai fazer a mobília. Tá? Mas quanto menos você se envolver no processo de reforma para revender, menor vai ser teu ciclo, você pode se dar o luxo de ter uma menor margem de lucro, mas assim girar mais rápido. Aqui os juros compostos funcionam muito bem porque você girando rápido dentro de 90 a 180 dias, com uma margem de lucro de 10 a 20%, que geralmente é a média desse mercado, você já vai ter num próximo ciclo recursos vindos do lucro desse empreendimento para reinvestir em uma unidade maior ou em mais unidades e assim você vai exponencializando o seu patrimônio. Outra estratégia muito interessante que muita gente tem aversão por simplesmente não conhecer, não ter se dado ao luxo de estudar a fundo são leilões de imóveis. Principalmente os extrajudiciais, onde já está desocupado, onde é o banco que está revendendo, está leiloando esse imóvel em virtude de uma inadimplência do adquirente passado, você consegue adquirir e garimpar essas oportunidades com facilidade. Essa também é uma estratégia que você consegue fazer com pouco capital próprio, expondo pouco capital, se você conseguir aí uma carência para quitar esse apartamento, ou se você consegue um parcelamento juntamente com o banco, e com a estratégia certa você consegue entre 20% e 30% de lucro líquido dentro de 90 a 180 dias. Agora, tem que ter pontos de atenção, é importante você estudar esse mercado, porque, por exemplo, se você comprar um apartamento onde tem um inquilino ainda morando no local, pode ser que você tenha uma enorme dor de cabeça para tirar essa pessoa de lá, tirar essa família de lá, em virtude de eles estarem morando ainda no local. Então, muito cuidado, é uma estratégia extremamente rentável, é uma estratégia segura também, mas exige mais conhecimento. Você tem que estar preparado para ingressar nesse ramo de leilão de imóveis. Leilão de imóveis ainda é uma estratégia que eu não utilizo, mas que pretendo fazer em breve. Meu foco hoje está na construção de imóveis para venda, pois é onde você e eu conseguimos construir o nosso patrimônio. Então, primeiro se constrói patrimônio, depois com esses recursos você vai distribuindo com outras estratégias no mercado imobiliário, vai diversificando para diversificar também os seus riscos e os seus retornos em outros produtos. Por último, mas não menos importante, construir para alugar também pode ser uma estratégia muito interessante para você. Inclusive, tem um vídeo aqui explicando detalhadamente os prós e contras entre você construir para vender ou construir para alugar. São duas estratégias diferentes,
tem seus prós e contras, cada uma delas, mas também depende muito do seu estágio, do seu momento na sua vida. Por exemplo, o custo de você construir um imóvel para venda ou um imóvel para alugar é o mesmo. O que diverge é a forma como você vai ter o retorno desses imóveis. Uma é renda ativa, ou outra é renda passiva. Quando você constrói para alugar, você vai ter uma rentabilidade aí em torno de 0,8% ao mês. Pode ser mais, pode ser menos, porque você tem que fazer a conta com base no custo entre terreno e construção, não o valor de mercado. Então você vai ter uma rentabilidade interessante, só que você vai se envolver. Por mais que seja uma renda passiva, você vai se envolver na administração desses inquilinos, você vai se envolver também quando tem vacância, você deixa de ganhar, né? Quando os meses que você não tem nenhum locatário no imóvel, às vezes tem manutenções para serem feitas, então não é uma renda passiva, totalmente passiva, você tem que se envolver com o processo. E também você demanda de capital, você tem que já ter um patrimônio para depois poder comprar esse terreno, construir esse imóvel e colocar ele para alugar. E é importante levar em conta que o dinheiro que entra vindo dessa locação não é limpo. Você tem que pagar o imposto de renda na pessoa física, se você estiver fazendo na pessoa física, sobre o valor que você receber do aluguel. O interessante dessa estratégia é que além do lucro que você tem mês a mês vindo da locação desse imóvel, você também tem a valorização dele ao longo do tempo. Ou seja, você tem um patrimônio valorizando, se eventualmente depois de 1, 2 anos você quiser vender esse imóvel depois de pronto, depois já de ter um lucro com o aluguel, você vai ter um lucro também na venda dele. Se você partir para essa estratégia de construir para alugar, prefira bairros industriais, bairros universitários e também construir imóveis compactos, pois esse perfil de imóvel possui um alto retorno sobre o valor do metro quadrado e uma baixa vacância. Você vai ficar com pouco tempo desse imóvel parado sem locatário. E se você está começando do zero no mercado imobiliário, vou te passar aqui uma estratégia para você construir, assim como eu, o seu patrimônio tijolinho por tijolinho, passo por passo aí e utilizar de várias dessas estratégias. Primeiro passo que você vai utilizar é construir para vender. Primeiro, antes de mais nada, você tem que construir o seu patrimônio, buscar ao menos construir aí R$500 mil para depois você pensar em diversificar para outras alternativas de investimento. Então você vai captar recursos com parceiros de investidores, por exemplo, e aí construir esses primeiros empreendimentos, dividir o lucro, construir novos imóveis, por exemplo, casas para vender e assim por diante, até você ter um valor em caixa aí disponível para poder diversificar. A segunda etapa da construção do teu patrimônio é comprar um imóvel para revender de forma rápida. Você já deve ter ouvido falar na tal da galinha morta, né? São aqueles imóveis que aparecem às vezes vindos de um divórcio de uma família, ou às vezes a pessoa precisa de um recurso rápido e precisa gerar liquidez do imóvel dele, vendendo por um valor bem abaixo do preço de mercado, e com isso você consegue ter aí uma margem de lucro bem satisfatória para revender rápido esse imóvel. A terceira estratégia, que já demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de envolvimento, é você comprar um apartamento, por exemplo, reformar e vender, chamado house flipping. Você, com essa estratégia, consegue ter uma margem de lucro bem interessante dentro aí de 180 dias, conforme eu falei antes. Aprofundando ainda mais a sua estratégia, quando você já quer diversificar um pouco mais os seus investimentos, pois já construir um certo patrimônio, você pode começar a comprar imóveis em leilão, eventualmente reformar e revender. Essa é uma estratégia um pouco mais rebuscada, precisa um pouco mais de conhecimento, mas que é extremamente interessante e é uma alternativa de você diversificar aí suas linhas de rentabilidade, de remuneração. Você pode começar a comprar imóveis em leilão, reformar, eventualmente não reformar e vender ele com uma margem de lucro interessante. É uma estratégia para você diversificar os seus investimentos, exige um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de estudo, mas é extremamente rentável, extremamente válida também. E depois de você ter construído o seu patrimônio aí de forma ativa, ter se envolvido no processo de construção desses recursos, você começa a construir e alugar esses imóveis. Assim você vai ter menos envolvimento, vai ter uma renda passiva pingando todo mês aí na sua conta, e aí já pode começar a ficar mais tranquilo, sem se envolver tanto com o processo de construção e rentabilidade desse teu capital. E além de construir para alugar, é interessante também diversificar parte do seu capital com fundos de investimento imobiliário. Sempre tem boas alternativas no mercado, inclusive hoje, no momento que estou gravando esse vídeo, como os shoppings e lajes corporativas, lajes comerciais não estão tão em alta, né? Muita gente tirou os recursos achando que não valeria mais a pena comprar, hoje estão com preços bem descontados. Faz muito sentido investir nessas estratégias também. São duas formas, tanto construir para alugar
como fundos de investimento imobiliário ou até mesmo crowdfunding, são estratégias passivas de rentabilizar o seu patrimônio, mas que são feitas depois de você ter construído ele. Então é por isso que eu elenquei aqui no quinta etapa para você construir seu patrimônio, que agora você vai ter uma renda passiva. E se você quer aprender as estratégias que eu utilizo para construir patrimônio, através de construir para vender, empreender no mercado imobiliário, através de incorporação imobiliária, toda segunda-feira às 20 horas dou uma aula ao vivo aqui no meu canal, te ensinando as estratégias que eu utilizo para construir, para vender, mesmo se você não tem experiência com obras ou você ainda não possui capital próprio. E para você ser notificado da próxima aula ao vivo, dos próximos vídeos do canal, já se inscreva aqui no canal, ative o lembrete, te espero na próxima aula.